Quantos pães são necessários para a verdadeira vida? Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, a sua meditação diária da palavra, hoje com o Padre Rafael Andreata, diretor espiritual da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que nos responde a esta pergunta sobre a necessidade de quantos pães para a vida, esta resposta vem do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Queridos amigos que rezam conosco, meditam este Evangelho, é característico dos discípulos de Jesus, principalmente no Evangelho narrado por São Marcos, podemos dizer, são um pouco lentos em compreender a mensagem de Jesus. Demoram, em alguns momentos, para captar, assim, a mensagem de Jesus. Hoje a questão é em torno da discussão de pão e de fermento. Os discípulos estão numa viagem, estão na barca com Jesus e, segundo eles, esqueceram de levar pães. O Evangelho diz que tinham apenas um pão na barca. E Jesus começa a falar em linguagem, em parábola, em comparação, sobre o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E eles achando que Jesus estava chateado ou bravo porque eles tinham esquecido os pães. Duas coisas diferentes. Usa-se uma linguagem parecida. Jesus está falando em outro lugar do Evangelho, ele diz que o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes se chama hipocrisia. A falsidade, a falta de verdade. Então Jesus ensinava aos discípulos sobre isso. E eles achavam que Jesus falava de pão material, que eles tinham poucos pães. Então foi necessário que Jesus lembrasse a eles o que ele já havia feito. Somente aqui no Evangelho de São Marcos, Jesus já tinha feito 2 multiplicações de pães. É uma das cenas mais, podemos dizer, narradas nos Evangelhos. Todos os Evangelhos narram a multiplicação dos pães. Marcos, Mateus e Lucas narram 2 vezes. João, uma única vez. Então temos ao longo dos 4 evangelhos 7 narrativas da multiplicação dos pães. E Jesus lembra aos discípulos: olha, não é porque vocês têm apenas um pão aqui que eu estou falando isso. Porque eu poderia aqui multiplicar os pães quantas vezes quisesse. Vocês já viram que eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas? Vocês recolheram 12 cestos? Multipliquei
7 pães para 4.000 pessoas, vocês recolheram 7 cestos. Então não é por isso. E aí nós hoje entendemos que de fato os discípulos haviam esquecido o pão material, mas eles tinham um único pão na barca, que é o pão suficiente e mais importante para todos. Eles tinham Cristo. Jesus é o pão da vida. Não precisava de outro pão, porque eles tinham o próprio Cristo. Este único pão da barca é o Cristo, o pão vivo descido do céu. Então, respondendo à pergunta da reflexão de hoje, quantos pães nós necessitamos? De um, do pão vivo descido do céu, que é Jesus Cristo. Que os discípulos têm este pão. E olha que imagem bonita nós podemos ter. Um único pão na barca. Jesus na barca. O pão da Eucaristia na igreja. Olha aí as imagens do Evangelho. A barca é sinônimo da igreja. Jesus é o pão vivo. Um único pão na barca é Cristo. Cristo é o pão vivo que está presente na barca, que está presente na igreja. É na igreja que nós temos a oportunidade de ir ao encontro de Jesus na Eucaristia, de comungar o seu corpo, o seu sangue e nos tornarmos um com Ele. Por isso necessitamos de um único pão. Um único pão vivo descido do céu, que é Jesus. E que nos adverte, cuidado também com o fermento, mas fermento dos fariseus, fermento dos partidários de Herodes, fermento do mundo, que faz crescer outros pães, entre aspas, que fazem crescer outras situações de maldade. O pão da vida nos alerta contra o fermento da maldade. Sim, possamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-nos sempre deste pão, o pão vivo descido do céu, o pão que é a Eucaristia. Nos dê o pão espiritual, dê também, Senhor, o pão material a tantos de nossos irmãos que necessitam do alimento corporal. Assim como nós pedimos no Pai Nosso: o pão de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o pão da Eucaristia, dai-nos o pão material, para que assim nós possamos vencer os fermentos do mundo. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje e que você possa nos ajudar a evangelizar, compartilhando, enviando este vídeo, este momento de oração, sendo também um sinal de esperança para alguém. Que o Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.